Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 7º ano de Matemática, texto 16 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o poema, o qual diferencia-se dos demais gêneros textuais por ser geralmente escrito em versos e dividido em estrofes. Alguns poemas apresentam estrutura fixa, ou seja, obedecem ao número exato de versos, de estrofes e de rimas. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os escritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemático e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade abordada nessa sequência didática é F07MA22 e os escritores são D8 e D11. A habilidade se refere à construção de circunferências, utilizando o compasso, reconhecê-las como lugar geométrico e utilizá-las para fazer composições artísticas e resolver problemas que envolvam objetos equidistantes. Os escritores se referem à resolução de problemas utilizando propriedades dos polígonos, soma de seus ângulos internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares, e a reconhecer círculo circunferência, seus elementos e algumas de suas relações. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o Momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciar essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Fiquem atentos à observação que traz a sugestão de links para consulta, pois nele vocês poderão obter as informações sobre as definições dos termos indicados. Prossigam na atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Durante o momento dos alunos responderem às questões 1, 2 e 3, observem quais deles expressam suas opiniões espontaneamente e incentivem aqueles que não fizerem. Aproveitem para observar o nível de argumentação que eles utilizam para explanar suas respostas. Incentive os alunos a realizarem uma leitura coletiva para o texto apresentado na questão 4. Em seguida, apresentem o conteúdo abordado aos alunos e, ao final da explicação, certifiquem-se de que o compreenderam. Caso haja dúvidas, esclareça-as. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 5. Professoras e professores, as respostas dadas pelos alunos durante a resolução das questões propostas nessa atividade possibilitará que vocês observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Vamos agora iniciar o Momento Planeta Matemático. O Momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Explora a Matemática.
Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta atividade 2. Atividade 2 é explorar matemática. Professores e professores, iniciem essa atividade seguindo sugestões e orientações para o planejamento. Incentive os alunos a realizar uma leitura silenciosa para o texto do quadro Quer Saber Mais, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Em seguida, apresente o conteúdo abordado aos alunos e, ao final da explicação, certifiquem-se de que o compreenderam. Caso haja dúvidas, esclareça-as. Prossiga na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 1. Durante a resolução individual das questões 2, 3 e 4, observem quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 5. Vamos agora para a proposta atividade 3. Atividade 3 é explorar matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Durante a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, que será feito por um aluno convidado, aproveitem para observar o nível de influência leitora dele. Prossigam na atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Como a proposta de resolução para a questão 1 é coletiva, observem quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. As hipóteses de resposta citadas durante esse momento possibilitarão que vocês, professores, observem qual nível de compreensão os alunos obtiveram sobre o conteúdo abordado. Realize as intervenções que julgarem necessárias e utilizem um quadro para demonstrar o passo a passo da resolução da questão. A resolução das questões 2 e 3 serão realizadas de forma individual. Portanto, aproveite esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas deles e realize as intervenções que julgarem necessárias. Durante o momento os alunos demonstrarem como chegaram nas respostas, esclareçam que não devem preocupar-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 4, 5 e 6. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta atividade 4. Atividade 4 é explorar matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Incentive os alunos a acompanhar a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais. Façam paradas quando julgarem oportuno para explicarem o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. As respostas às questões 1 e 2 possibilitarão que vocês, professores, observem qual nível de compreensão os alunos obtiveram sobre o conteúdo abordado. A resolução das questões 3, 4 e 5 serão realizadas de forma individual. Portanto, aproveite esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas deles e realize as intervenções que julgarem necessárias. Durante a correção coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta atividade 5. Atividade 5 é explorar matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Incentive os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais. Lembre-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita,
visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, dentre outras. Prossiga na atividade seguindo sugestões e orientações para o planejamento. Para a formação de duplas sugeridas para a resolução das questões 1 e 2, se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os pares. Aproveite esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. A resolução das questões 3, 4 e 5 serão realizadas de forma individual. Portanto, aproveite esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas deles e realize as intervenções que julgarem necessárias. Durante o compartilhamento das respostas, explique aos alunos que essa estratégia pode favorecê-los a identificar os próprios erros e identificar o que é de fato uma dificuldade ou apenas uma falha de atenção. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. É esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. A resolução para as questões propostas será feita em grupos. Portanto, é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveite esse momento para observar como os alunos lidam com essas questões. Professoras e professores, a proposta da atividade de interventura tem basicamente dois objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora foram elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionados a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 16 e com o livro Leio, Escrevo e Calculo. Esperamos que tenha sido um ano letivo muito proveitoso. Até mais!